Fala pessoal, meu nome é Caleb, eu tenho 14 anos. Meu nome é Luiz e eu também tenho 14 anos. E hoje, Luiz, no podcast Fora da Manada, nós vamos falar um pouco sobre o preço de pensar diferente. Bom, a gente já falou aqui, né, nesse podcast, sobre se você já por exemplo, teve que fez uma coisa que você não queria, só para aceitar uma opinião que você não queria, né? Só para você continuar num grupo, ou porque era opção, não tinha outra opção, né? Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o preço de pensar diferente. Vamos lá, Luiz, você começa aí. O que você acha sobre qual é o preço de pensar diferente? Cara, esse tipo de diferente, a gente tem que pensar bastante nisso, né? Tem que ver certinho e pesquisar profundamente, né? Normalmente a pessoa que pensa diferente, né? Ela pode estar fazendo o uso disso, né? Pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Geralmente é bom, né? Geralmente. Por exemplo, muitas pessoas hoje em dia, elas pensam no automático, né? Elas, por exemplo, elas fazem qualquer coisa assim na reação, né? Nem todas as pessoas, algumas. Elas não pensam muito e vão na reação mesmo sem pensar duas vezes. Já a que pensa diferente, né? Muitas vezes ela pensa nas probabilidades, né? Elas pensam nas melhores chances, né? Melhores coisas a se fazer. E tem um exemplo muito bacana que é o do xadrez. Que existem jogadas que você pode sair no lucro ou sair perdendo. Mas se você tiver que escolher uma jogada que você não vai conseguir sair no lucro, você vai ter que escolher uma que você vai perder a menor quantia de pontos, né? Que ele é por pontos. Então ele escolhe essa jogada e acaba saindo da jogada, né? Perdendo o mínimo de pontos possível. E é nisso que a gente tem que pensar diferente, né? Porque pensar diferente não é só pensar em besteiras ou coisas que as pessoas não pensam. A gente tem que pensar diferente de forma boa. Coisas que façam a gente ganhar na vida, né? A gente tem que avançar bastante. No exemplo do xadrez que você falou, por exemplo, o xadrez é um jogo que eu acho bastante interessante, porque você precisa usar a sua mente. Você precisa ter inteligência, né, para saber a jogada. O que seria pensar diferente, usando esse exemplo? Você não pode simplesmente ir colocando peças pela lógica e jogando em qualquer lugar. Você tem que fazer estratégias, igual você falou, né? Qual você pode ganhar mais pontos. É exatamente nisso que está o pensar diferente. É você não apenas fazer por fazer. O que isso entra como exemplo para nós neste mundo? É que a gente não pode, por exemplo, a gente está aqui e nós não podemos, a gente tem que saber, aí que entra a filosofia também. A gente tem que saber por que nós estamos, o que nós estamos fazendo. Ou nós estamos fazendo algo que é de importância para nós, ou a gente só está seguindo exemplos dos outros. Exemplos que eu quero dizer assim, você está tudo no automático, né? O que a maioria das pessoas hoje faz, não sabe por que estão fazendo isso. Tá trabalhando, vai entrar numa faculdade, mas porque tá todo mundo fazendo isso. E geralmente não é bom, cara. É bom a gente pensar antes, o que você quer da vida, né? Os filósofos mesmo, eles mostram exatamente isso. É por que você faz isso. Entendeu? Vários filósofos, como acho que o Marcos Aurélio, o Sêneca e até mesmo o Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, eles pensavam assim. Que, na verdade, acho que todos os filósofos pensam assim. Você tem que pesquisar o porquê você está fazendo isso. Qual é o seu destino? Isso o que importa, entendeu? Agora, entrando mais pro preço de pensar diferente. Como você disse, você pode pensar diferente, tanto num momento importante, mas você também pode pensar diferente em um momento que não é bom pensar diferente. Por exemplo, beleza, que você tem alguns momentos que você pergunta assim, por que eu estou fazendo isso? Onde é o meu destino? Onde é que eu quero chegar? Beleza, isso seria pensar certo. É você saber onde você quer chegar e de onde você está, para onde você quer ir. Agora, vamos para os momentos ruins, né, no caso. Momentos ruins, deixa eu procurar algum exemplo aqui. Quando todos estão dando uma opinião certa, mas a sua opinião não dá muito certo. Mas é igual você falou, cara. Geralmente mesmo, quando pensar diferente é pensar pelo lado bom, não é pelo lado ruim. Geralmente é pensar pelo lado bom. Mas, e eu tenho certeza, né, que todos nós aqui
já pensamos diferente em algum momento. Mas temos que lembrar também sobre pesquisar e qual é o nosso destino. Você, Luiz, você já pensou diferente em algum momento aleatório, por exemplo, sem ser na escola? Já, se vai assim, no meu futuro, o que eu quero fazer, né, sabe? E o preço precisa diferente, cara. Na vida de muitas pessoas, de vez em quando ela pode custar muito ou pouco, né? Como você falou, né? Tem decisões, tem horas que a gente não precisa pensar diferente. Por exemplo, uma pessoa que faz uma pergunta tipo assim, que tá na cara, é óbvio, mas você decide pensar mais a fundo. O que na realidade não precisa. Aí você acaba pensando demais, você acaba se confundindo todo e acaba respondendo errado, o que não é óbvio. Então tem vezes que a gente tem que realmente parar para pensar. Por quê? Quando você para para pensar, você não pode pensar demais. Nem pensar demais, nem pensar muito pouco. Porque uma pessoa te pergunta uma coisa óbvia e você acaba falando uma coisa nada a ver com o que ele fez a pergunta com você. E então, cara, a gente tem que acabar vendo se a pergunta é óbvia. Entendeu? A pessoa te fez a pergunta e você vai pensar. Você vai... Calma aí. Você tem que ver se a resposta que você vai dar é lógica, que é óbvia, ou se a resposta que você está dando, você acaba pensando demais e não deu muito certo com a pergunta. Aí que é engraçado o pensar diferente. É que você vai pensar se é óbvio, ou você vai pensar se você... como você deve reagir à pergunta. Isso que... Aí que tá engraçado, né? Em pensar diferente. Você vai buscar a fundo qual é a melhor forma de reagir a uma pergunta, a um acontecimento, a alguma ação, entendeu? Eu acho que aí tá interessante. Mas, dando exemplos práticos, com certeza já aconteceu comigo. Vários momentos, né? Que a gente tem, claro, a gente tem momentos, cara, que a gente pensa totalmente diferente da maioria. Mas, e aí que tá o sentido da vida, né? Você tem que compreender porque você está aqui, você tem que compreender quais são os seus objetivos aqui na Terra. Como o Friedrich Nietzsche falou, cada vou ver aqui, um niilista, no caso, ele não diz, deixa eu lembrar, um niilista, ele diz que não tem uma missão dada pelo universo para todos. Cada um cria a sua própria, eles não são pessimistas. Mas eles estão falando o que é realmente interessante de ouvir, o que é realmente a verdade. Cada um vai ter que escolher o seu caminho, ou perceber porque está aqui. Ou também, principalmente, quem tem os seus princípios bíblicos, né? Como a gente escolhe servir a Deus porque é um princípio nosso, e é o nosso objetivo, entendeu? E aí que está o sentido das coisas. Eu acho que isso seria bem interessante de pensar. Pois é, cara. E também tem a questão do julgamento, né? Muitas pessoas elas vão julgar, vão pensar diferente, ou uma coisa que ela não concorda, né? E a gente tem exemplos ali, né? Muito bacana saber como o de Noé. Deus mandou ele construir a arca, né? Muitas pessoas duvidaram dele, né? Falando que não ia chover, que não ia dar muito certo aquela arca que eles estavam fazendo. E acabou que, né, deu errado pra eles. O dilúvio chegou, ele e sua família, né? Foram entrar na arca e passaram os 40 dias, 40 noites lá na arca, esperaram a água baixar e a história continuar. E as pessoas que não acreditaram nele, né, que chamaram ele de louco, acabaram sendo bem mal nessa história. E é por isso, cara, que muitas pessoas vão, tipo assim, dependendo do seu ponto de vista, né, elas vão te julgar bastante. Mas, se for uma coisa que você acha que vai te fazer bem, você tem que apostar nisso. Mesmo que dê errado algumas vezes, continue, uma hora vai dar certo, porque tudo tem nossa vida tem um planejamento, né? Tudo na nossa vida tem um propósito. Até porque, cara, tudo tem um preço. Para você construir algo, uma empresa, ser alguém forte, ser alguém inteligente, tudo tem um preço, cara. Você vai errar. E isso é importante para nós. A gente errando, a gente se torna mais fortes. É com isso. E outra coisa, como você estava falando, o medo do julgamento é o que atrapalha e acaba com muitos sonhos. Por exemplo, diz o nome de um famoso aí. Que é rico aí? Qual que é famoso? Deixa eu me lembrar de um. Qualquer um. Um jogador, sei lá. Mr. Beast. Beleza. Imagine que provavelmente ele com certeza talvez recebeu críticas, ou
Porque todo mundo recebe, né? Até onde ele recebe, né? Exatamente. Imagina se ele escutasse todas essas críticas. Você acha que ele estaria em um lugar grande? Você acha que ele estaria tipo em um nível elevado? Não estaria, cara. Mas é exatamente por isso que as tempestades, né, aparecem para nós. É para nós não se afogarmos na chuva. É para nós sermos mais fortes. E só que você tem que ter perseverança, né? Consistência. Você não pode desistir tão fácil. E aí que tá o segredo, né, da vida. É não desistir, é ter constância. E como muitos famosos também, se você perceber, Cristiano Ronaldo, se ele provavelmente continuasse, se ele não continuasse, né, por causa de críticas, provavelmente ele não estaria em um lugar como hoje. A gente tem que aprender que julgar, a gente sempre vai ter, vamos ser julgados. Só que nós não temos que ter medo do julgamento alheio. Às vezes, isso, se você escutar as críticas, pode ser pior para nós, e acaba atrapalhando totalmente seu sono, muda completamente a sua vida, por causa de uma frase que não tem nada a ver. Pois é, cara, e na verdade, dependendo de como você vai filtrar, né, esses julgamentos, ele pode te fazer bem ou mal também, né? Porque muitas pessoas ele pega isso como um combustível, né? Pra vencer na vida. Já outras, elas só aceitam aquele julgamento e vão por ele, seu caminho que ele tanto lutou, né? E recebeu julgamento e acaba desistindo desse caminho. O que muitas pessoas levam nisso, né? Porque ao invés deles usarem isso como combustível, né? Como, por exemplo, vou te fazer você retirar essas palavras, né? Fazer você vai se enganar por ter falado isso. E a pessoa que está na vida, né? Ela já utiliza esse julgamento de uma boa forma, mas muitos utilizam, né, como uma forma negativa e acabam aceitando esse julgamento e seguindo ele. Aceitar as críticas, você tem que filtrar, no caso, como você disse, né? Você tem que perceber, isso aqui é bom pra mim, está dando uma dica certa? Se estiver dando uma certa, aceite, beleza, vai lá, melhore. Agora, se estiver falando coisa nada a ver... Bobagem, exatamente. Aí você, o que você vai fazer? Você vai mostrar para ele que você pode muito mais, você consegue, entendeu? Você tem capacidade. Isso é filtrar mesmo as críticas negativas como positivas. Eu acho bem interessante esse ponto de vista. Pois é, eu acho que é isso que nós temos para falar, né? No podcast Fora da Manada. E foi justamente este tema que nós conversamos aqui, sobre pensar diferente, sobre ser fora da manada. E acho que este é o vídeo de hoje. Curte o nosso vídeo. Segue, compartilha. Deixa a pessoa, meus amigos. Valeu!